Ainda falta uma rodada para o Brasileirão 2020 terminar, mas a gente já pode cravar que a audiência caiu na Globo, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Por que isso aconteceu? Os prováveis motivos a gente discute a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, como vocês podem ver, eu estou novamente aqui no meu cenário de apresentação de números e de dados, porque hoje a gente vai falar sobre o balanço da audiência do Brasileirão. É claro que ainda falta uma rodada, a rodada decisiva, a rodada que define o campeão, mas um jogo dificilmente vai alterar muito a média, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, e na comparação com 2019, então, não vai ter jeito mesmo, conforme vou mostrar nos dados daqui a pouco para você aqui nesse vídeo. Então fica até o fim, porque tem dados interessantes e relevantes em todo esse vídeo. A gente começa falando sobre São Paulo. Uma coisa me chamou muito a atenção nessa queda de audiência em relação aos domingos, porque muita gente dizia que o SBT, com a transmissão da Libertadores, faria a média geral do Campeonato Brasileiro desabar, porque afinal de contas, em algumas quartas-feiras, ainda na fase de grupos da competição continental, a Globo puxava jogos do Campeonato Brasileiro, mais precisamente do Corinthians e São Paulo, e é claro, teria uma divisão natural do público que gosta de futebol entre o jogo do Corinthians e o jogo do outro paulista que estivesse na Libertadores, seja o São Paulo ou fosse o Palmeiras. Mas nesse caso, o que me chamou muito a atenção é que domingos também perderam audiência na Globo São Paulo. E isso aconteceu durante todo o campeonato. Já considerando que não teremos mais jogos aos domingos, a gente já pode fechar a conta e a média ficou em 19 pontos. Lembrando, a gente usa números sempre arredondados aqui no canal, só quando é meio a gente usa 0,5, mas se dá 19,1, 19,2 é 19, e se desse 19,7, 19,8 a gente consideraria 20. E essa é a média de audiência, 19 pontos, aos domingos em São Paulo durante a temporada 2020 do Campeonato Brasileiro. Jogos transmitidos na Globo sempre às 4 horas da tarde. Na comparação com 2019, uma temporada que era mais normal, um calendário que seguia o seu fluxo normalmente, lembrando que a pandemia do novo coronavírus fez com que o Brasileirão começasse apenas em agosto do ano passado e se estendesse já por 2021, vai acabar na próxima quinta-feira, dia 25 de fevereiro. E em 2019 a gente teve uma média aos domingos da Globo em São Paulo de 23 pontos. É uma queda muito expressiva, são 4 pontos de audiência a menos num dia que não tem concorrência de outro jogo de futebol. Mas tem um pouquinho de explicação do SBT nessa conta sim. O Corinthians é o time com maior audiência no futebol em São Paulo há muitos anos e em breve aqui no canal a gente vai ter também a análise tanto da audiência de São Paulo como do Rio de Janeiro por clubes. E a gente vai poder entender um pouquinho melhor. O Corinthians, tendo que ir dos domingos para as quartas-feiras, ele desfalca um pouco essa audiência. Mesmo assim, jogos do Corinthians não foram tão empolgantes nesse dia da semana. A gente teve jogos do Timão dando 20, 21, quando no ano passado conseguia até mais. Times paulistas brigando por título, na comparação com 2019, não mudou tanto. A gente teve Santos e Palmeiras ali como vice e terceiro colocado, mas a verdade é que o Flamengo, no segundo turno com o comando do Jorge Jesus, dominou a competição e em dado momento ali em novembro já era muito fácil de ver que ninguém teria chance de tirar o título das mãos do rubro-negro. O São Paulo, por sua vez, liderou o Campeonato Brasileiro, teve 7 pontos de vantagem e a partir de janeiro é que começou uma má fase absurda, que culminou inclusive com a demissão do técnico Fernando Diniz, e aí faltando 2 rodadas para o final é que o São Paulo já não tinha mais chances matemáticas de ser campeão. Então, em relação a times paulistas podendo ganhar o título brasileiro, que certamente afeta o número de audiência, nesse ano seria um cenário até melhor. Então a gente pode imaginar sim que o fato do Corinthians ter sido deslocado para quarta-feira, ter desfalcado um pouco o domingo, pode ter afetado, mas isso não explica sozinho. Tem um contexto também do Campeonato Brasileiro estar sendo disputado numa fase mais quente do Brasil, né? Desde agosto até agora, a gente pegou o final do inverno, aí primavera e o verão inteiro praticamente, né? O verão vai acabar em março e o Campeonato Brasileiro está indo até 25 de fevereiro. Normalmente o Campeonato Brasileiro começa em abril ou no mês de maio, pega uma temporada de frio e o frio faz com que as pessoas fiquem mais em casa, assistam mais televisão, isso é comprovado. Se você comparar a audiência de um domingo muito frio com um domingo de muito calor, vai ver que o número de televisores ligados, tanto na Globo como nas outras emissoras, sobe muito quando é frio. E quando é calor é uma queda muito drástica, porque é claro, aí quando as temperaturas estão mais altas, as pessoas querem aproveitar esse clima e não ficam necessariamente em suas casas, querem sair. Num ano de pandemia isso não deveria ter acontecido, afinal de contas tem o isolamento social e tudo mais. Mas pelo visto acabou acontecendo sim, e o Brasileirão foi muito afetado por 3 coisas ao mesmo tempo. O SBT transmitindo a Libertadores, a má fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que fez com que o time não desse tanta audiência assim de domingo, e claro, um Brasileirão praticamente todo em épocas e temporadas quentes aqui no Brasil. Então agora a gente vai analisar se o SBT transmitindo a Libertadores fez muito estrago no Campeonato Brasileiro. Para começar, foram apenas 4 vezes que o Campeonato Brasileiro da Globo bateu de frente com a Libertadores no SBT aqui em São Paulo. Nas oitavas de final para frente, o SBT mudou a sua transmissão,
passou a mostrar jogos de terça-feira às 9h30 da noite e enfrentar a novela das 9, mais alguma programação que a Globo tinha ali pra frente. O problema mesmo do SBT na Libertadores foi enfrentar a Fazenda da Record, né, o reality show. Aliás, o SBT deve ter mais problemas agora em março, começando uma nova temporada da Libertadores da América, de cara contra o Big Brother Brasil no dia de paredão. Você colocar um jogo contra o Big Brother Brasil parece pedir para perder, mas é o que deve acontecer com o SBT nessa Libertadores. Mas nos jogos das quartas-feiras em São Paulo, na Globo, tiveram em 2020 uma média de 24 pontos. Como eu sempre falo aqui no canal, quarta-feira é um dia que dá mais audiência que domingo. Isso ficou bem claro na temporada 2020. 24 pontos às quartas-feiras contra 19 no domingo. E aí, se a gente olhar para as quartas-feiras de 2019, lembrando uma temporada diferente, uma temporada com um calendário mais normal, nós veremos que São Paulo deu 2 pontos a mais em média para a Globo. Foram menos partidas, porque não precisou puxar tanto o jogo do Corinthians como aconteceu agora em 2020, e mesmo puxando jogos do Corinthians, a média acabou indo para baixo. Vale lembrar que a Globo puxou jogos do Corinthians ou do São Paulo, mesmo quando não tinha o SBT transmitindo a Libertadores mais de quarta-feira. Eu falei, os jogos da Libertadores do SBT enfrentaram o Brasileirão só 4 vezes, mas a Globo manteve a estratégia de puxar jogos para cumprir com as datas com seus patrocinadores, e aí tinha jogo sozinha, e mesmo assim a audiência não foi tão boa quanto em 2019. Queda de 2 pontos na audiência, comparando uma temporada com a outra. Esse balanço da quarta-feira a gente também pode fechar, porque afinal de contas a última rodada do campeonato vai ser disputada numa quinta-feira, né? Todos os jogos, pra gente saber quem vai ser campeão brasileiro, se vai ser o Flamengo ou o Internacional. E até agora, sem contar a última rodada, aqui em São Paulo, somando os jogos de quarta-feira, domingo e até do sábado de eleição, a gente tem uma média de 21 pontos na audiência das partidas transmitidas em TV aberta. Teve um jogo muito ruim de audiência aqui em São Paulo, que foi Flamengo e Atlético Mineiro na primeira rodada, mas aí não é porque a Globo queria transmitir um jogo sem paulistas, é porque naquele dia haveria um jogo entre Goiás e São Paulo, e aí o time do Goiás estava com surto de Covid-19, a Globo seguiu com a transmissão prevista até o último minuto possível, porque a CBF também demorou para adiar o jogo, o São Paulo já estava em campo, e aí colocaram Flamengo e Atlético Mineiro para jogar, e o público paulista, em agosto, não estava afim de ver uma partida sem times daqui do estado. Então aquele jogo acabou sendo uma audiência muito ruim para um domingo à tarde, isso também ajudou a derrubar um pouco a média. E um outro caso que a gente lembra também é de um Palmeiras e Santos também no mês de agosto. O Campeonato Brasileiro, pontos corridos, é muito difícil de emplacar logo no começo. Naquele dia, a TNT conseguiu o recorde de audiência na TV paga, mostrando com exclusividade a final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain. São 2 casos que mostram como os domingos da Globo foram afetados por fatores externos, ou seja, alheios à vontade dela para a programação, e agora a gente chega no campeonato até a 37ª rodada com 21 pontos de média. Na temporada 2019, também sem time paulista ganhando o título, como vai acontecer agora em 2020, a média de audiência foi de 23 pontos, 2 pontos a mais, o que comprova que ela vai ter mesmo uma queda agora, aconteça o que acontecer no último jogo. E eu trouxe os números aqui, é claro, porque a gente tem que mostrar na prática como funciona. Do que a Globo precisaria para pular dos 21 pontos de média que ela acumulou até agora em São Paulo, na última rodada, para chegar a esses 23 pontos aqui. É isso mesmo que você está vendo aqui no quadro. Precisaria fazer 100 pontos de audiência com esse jogo para subir a média de 21 para 23. Gente, é estatística pura, né? Você tem um só jogo que teria o peso de puxar a média de mais de 40 partidas transmitidas no campeonato. Então 100 pontos, evidentemente, eu estou colocando aqui só para você ter uma ideia do número que seria necessário para alcançar a média do campeonato de 2019. Mas, obviamente, é uma missão impossível. E eu coloquei São Paulo e Flamengo aqui porque eu imagino que esse jogo vai ser transmitido pela Globo para São Paulo, né? Pelo amor de Deus, não me vai colocar Internacional e Corinthians, já não me basta o fato de só o estado de São Paulo ter sido privado de assistir a essa decisão, né? Essa mini decisão que aconteceu no último domingo entre Flamengo e Internacional. Pelo amor de Deus, né, Globo? Tem que mostrar São Paulo e Flamengo. Passando para os números do Rio de Janeiro, a gente tem nos domingos uma média acumulada até agora no campeonato de 21 pontos e meio de audiência. E isso já contando os dados prévios do Ibope, publicados pelo Gabriel Wacker em sua coluna no All Sport no último domingo, com 33 pontos de audiência entre Flamengo e Internacional. Foi uma decisão, um número do Ibope assim muito alto, realmente os flamenguistas pararam diante da televisão para ver esse jogo, que pode ter sido aí fundamental para a conquista do título brasileiro, né? Se ele vier na quinta-feira, terá sido a partir dessa ultrapassagem na reta final. Mesmo assim, a média não está boa aos domingos, 21 pontos e meio de audiência. Mas a gente vai ver que no caso do Rio de Janeiro, esse dia da semana em específico não foi tão afetado quanto São Paulo. Vamos ver no próximo quadro. Como você pode ver, a audiência na temporada 2019 dos jogos de domingo ficou ali em 23 pontos. A queda é apenas 1,5 ponto. Mas por que isso aconteceu? Porque em São Paulo teve uma queda maior. Como eu expliquei lá no começo do vídeo,
São Paulo foi muito afetada porque o Corinthians foi puxado dos domingos para as quartas-feiras. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro. Quem estava no SBT no meio de semana jogando Libertadores era o Flamengo. Então a Globo usava mais o time rubro-negro nos domingos. E isso ajudou a segurar a audiência. Mas, de qualquer forma, também na Praça Carioca, a gente pôde observar uma queda de audiência em relação a 2019. Claro que o Flamengo não está mais tão empolgante quanto era no tempo do Jorge Jesus, pode ser campeão, mas não vai ser com mais de 90 pontos, como foi na temporada passada, mas de qualquer maneira a gente vê se reproduzindo no Rio de Janeiro o padrão que a gente achou agora há pouco ao analisar os números de São Paulo. Mas o X da questão do Rio de Janeiro tá aqui, ó, quartas-feiras. Se a gente olhar o acumulado, aliás, acumulado não, dado final já, porque a gente vai ter jogo agora de quinta-feira, em 2020, na temporada 2020-2021, os jogos transmitidos no Rio de Janeiro tiveram 22,5 pontos de média. Vale destacar, por exemplo, que o Botafogo fez 12 pontos de audiência na Globo em uma partida que estava concorrendo contra a Libertadores no SBT, jogo do Flamengo que conseguiu 18 pontos de média. Então aqui nós temos um caso claríssimo de como o SBT afetou a audiência da Globo transmitindo a Libertadores. Mesmo que a emissora do Silvio Santos não tenha conseguido fazer grandes números de audiência da Libertadores comparados com os que a Globo fazia, teve algum pequeno estrago sim no Campeonato Brasileiro. O jogo do Vasco contra o Corinthians, por exemplo, 15 pontos de audiência, também contra 18 pontos do Flamengo no SBT. Aí o Flamengo foi jogar nas terças-feiras, né? Foram só 2 vezes nas oitavas de final, porque aí o time foi eliminado da competição continental. Mesmo assim, a Globo estava usando ali jogos do Vasco, jogos do Fluminense, resultado 22,5 pontos de média. Mas Alan, é tão ruim assim 22,5 pontos de média de audiência nas quartas-feiras, né? Bom, a gente viu que o domingo deu 21,5 pontos. Normalmente tem que ter uma diferença maior, a quarta-feira tem que ser mais forte do que os domingos no futebol de maneira geral. E se a gente olhar os dados de 2019, do meio de semana da Globo, fica muito claro como realmente a audiência despencou em 2020. 29 pontos de média foi o que a Globo conseguiu transmitindo o Brasileirão às quartas-feiras em 2019 no Rio de Janeiro. Flamengo empolgadíssimo, campeão jogando fino da bola, antecipado, levantou o troféu numa quarta-feira à noite, tudo ajudou. Mas mesmo assim nós estamos em uma temporada, repito, onde o Flamengo está a uma vitória de ser campeão brasileiro. Ah, mas o Flamengo ainda vai jogar a decisão do título e vai ser em um meio de semana, mesmo que não seja quarta-feira, que seja numa quinta, temos que considerar isso também. Mas aí a gente vai olhar os dados do Campeonato Brasileiro geral, assim como nós vimos em São Paulo, para ver como está a média acumulada nas 37 rodadas do Brasileirão no Rio, transmitido pela Globo. E aqui nós temos 22 pontos de média, considerando jogos de quarta-feira, jogos de domingo, sábado da eleição municipal, tudo isso 22 pontos. Mas como tinha sido em 2019, o ano do título do Flamengo e tudo mais? Bom, os dados mostram que foi maior sim. 24,5 pontos em média, considerando todo o campeonato. Não tem como alcançar nem com a última rodada. A diferença é ainda maior do que a gente viu em São Paulo. São Paulo são 2 pontos entre 2019 e 2020, aqui temos 2,5 pontos, o que faz com que o jogo entre São Paulo e Flamengo, que no Rio de Janeiro com certeza vai ser transmitido em TV aberta, tenha a obrigação não, porque isso não existe, é uma piada minha aqui no vídeo mais uma vez, de conseguir esse número que você está vendo aqui. 136 pontos de audiência. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é só uma brincadeira mesmo, porque não tem como alcançar, o máximo é 100 e tudo mais. Mas para vocês terem uma ideia, para tirar esses 2,5 pontos de média em apenas uma partida, seria necessário fazer 136 pontos, o que demonstra mais do que nunca a audiência do Campeonato Brasileiro na Globo despencou mesmo no estado de um time que pode ser campeão 2 vezes consecutivas, comparando uma temporada com a outra. E aí, é claro, com um número que é uma aberração dessa, que é impossível, não dá para alcançar, merece o nosso selinho de missão impossível. E vale, é claro, a explicação, a gente traz aqui os dados de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque são as praças geradoras de jogos todas rodadas. Se a gente pegar os jogos que a Globo regionaliza, ou seja, não passa nem em São Paulo nem no Rio de Janeiro, mostra, sei lá, um Internacional e Ceará para o Rio Grande do Sul e para o Ceará. Foram apenas 14 partidas durante a competição, e no próprio painel nacional de televisão não dá pra gente fazer uma comparação, porque um estado como o Paraná, por exemplo, pode ver um jogo do Coritiba, um jogo do Atlético Paranaense quando ele joga fora de casa, e numa rodada ele é obrigado a ver Santos e Botafogo, porque o Atlético Paranaense tem bloqueio de praça na TV aberta, é o único time que exige isso em contrato da Globo, e aí deixa de ser transmitido. Como é que eu faria para comparar a audiência em Curitiba de um jogo Santos e Botafogo, que tinha o Atlético Paranaense como opção, com um jogo do Coritiba ou do próprio Furacão? Não dá. Então, como as praças geradoras de todas as rodadas são São Paulo e Rio de Janeiro, são esses números que a gente traz aqui no canal.
E fica o convite para você, porque a gente vai ter muita coisa boa ainda no canal em relação a números do Campeonato Brasileiro. Vamos ter projeção dos ganhos financeiros das equipes fechadas com a Globo e também com a TNT Sports. Vamos ter os dados de audiência por clube grande em São Paulo e no Rio de Janeiro. E vamos mostrar aí a quantidade de jogos transmitidos também em cada uma das mídias, além, é claro, de algumas curiosidades, algumas estatúpidas que a gente vai trazer também aqui no canal. Por isso, fica o convite, já se inscreve aí, ativa as notificações no sininho para você saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. A gente está começando agora uma cobertura especialíssima que eu esperava fazer em dezembro, no calendário normal, mas que ficou para fevereiro, porque ainda vamos terminar a temporada, e depois do término da Copa do Brasil em março, nós vamos ter aqui no blog do Alan Simon a análise completa da temporada, a primeira que a Globo perdeu campeonatos importantes, como a final do Campeonato Carioca e a Libertadores para o SBT. E ao longo de 2021, é claro, tem Carioca na Record, Libertadores no SBT, os campeonatos da Globo, TVWA, muita coisa legal e diferente pra gente acompanhar. E aqui no canal você não perde nenhum detalhe, por isso fica o convite para você se inscrever e não perder nenhum desses momentos. Gostou do vídeo? Então deixa o like aí pro YouTube entender que você curte esse conteúdo sobre mídia esportiva e possa te recomendar cada vez mais os nossos vídeos aqui do canal e também de outros canais do gênero que falam sobre esse assunto tão importante hoje no mundo do futebol. Cada vez mais pessoas interessadas em saber dos bastidores, dos números, da audiência e tudo mais. Eu fico por aqui, essa semana tem coisa boa, não perca aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!